Sejam bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Nós vamos falar um pouquinho da prece, da oração dominical e a coletânea de preces no capítulo 28. Mas vamos lá. Depois a gente vai unir os dois livros, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Boa Nova, do Chico Xavier, do Irmão X. Os espíritos sempre nos disseram que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme as suas convicções e do modo que mais lhe agrade. E que mais vale um homem pensando do bem do que muitas palavras que não tocam o coração. Os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de preces. Quando a dá, é apenas para fixar as ideias e para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar suas ideias, pois há quem pense não ter orado se seus pensamentos não foram bem formulados. A coletânea de preces, aqui no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos Espíritos em diferentes ocasiões em termos apropriados a certas ideias ou casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é o de elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nela creem e ainda menos entre os espíritas, pois Deus aceita todas quanto são sinceras. Não se deve considerar esta seleção como um formulário único, mas apenas como uma variedade das instruções que os espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, o complemento dos seus ditados sobre os deveres para com Deus e ao próximo, em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas preces de todos os cultos quando ditas de coração, e não da boca para fora. Não impõe e nem censura nenhuma. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina, para não ouvir a voz que implora ou lhe canta louvores, quer o faça de um ou de outro modo. Todo aquele que lançasse a maldição contra as preces que não fazem parte da sua fórmula, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir-lhe pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, conforme nos diz o apóstolo Paulo, é a de ser inteligível, bem compreendida, a fim de que possa ser seguida com a alma. Precisa ser dita numa linguagem entendida por aquele que ora. Há preces em linguagens comuns que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem feitas numa linguagem desconhecida e que, por isso mesmo, não tocam o coração. As raras ideias que encerram são muitas vezes sufocadas pela grande quantidade de palavras e pelas ideias místicas da linguagem. As principais qualidades da prece são a clareza, a simplicidade e a precisão, sem excesso de palavras, nem adjetivações inúteis, que apenas são enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, tocar a alma, deve nos fazer pensar. Somente com essa condição, a prece pode atingir o seu objetivo. De outro modo, é apenas um palavreado. Aí ele coloca aqui a oração dominical, que é o que nós vamos ler uma história de Jesus sobre a oração dominical. Os espíritos recomendam colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início da coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo,
de todas as preces é a que colocam em primeiro lugar. Por quê? Porque veio de Jesus e porque pode substituir todas as outras, conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais singela, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção a alguém é pedir para outrem o que se pediria para si mesmo. Mas em virtude de ser concisa, o profundo sentimento contido nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria. É por isso que a oração dominical é muitas vezes dita sem se fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma das suas partes. Dizem-na decorada como uma fórmula, cuja eficiência está condicionada ao número de vezes que é repetida. Bem, isso são superstições que nós já ultrapassamos essa situação. Mas agora vamos ver aqui no livro Boa Nova a história de Jesus. É o capítulo 18, a oração dominical. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre, um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram os dos seus primeiros colaboradores, sinceros, e a enumerar-lhes as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humildes, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era o mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar, o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa própria da presença de Deus? Guardando, contudo, o indeciso espírito em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias sobre esse assunto. Chegada em que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitadamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente na vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto, experimentam a necessidade de comungar com este plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nome diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, sem nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo,
Se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Jesus ouviu atento a essas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje, pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira, laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros a dos trigais que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências dos seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos todos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, se confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como devemos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Neste intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá a sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incertezas e angústias do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas, quando não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procuram os filhos no momento do infortúnio, por eles criados com suas próprias mãos? Em face do relaxamento dessas relações sagradas, por parte dos homens indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhes os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam no âmbito da educação que recebera,
mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai, sábio, amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar os companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das suas súplicas. Que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a condução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderdes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo aguardou o silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos seus filhos, Alfeu, porém reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-nos então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias anunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens de fonte sagrada da proteção divina, e prosseguiu: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. E acrescentou: Perdoa-nos a todas as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para esclarecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque o teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então vejam como é bonito esse livro que conta as histórias de Jesus, que chama-se Boa Nova, e que nos remete àqueles tempos. Parece que estamos lá ouvindo Jesus. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Saudações a todos que nos ouvem. Mais uma vez aqui estamos para a nossa palestra desta semana, sempre
com muita gratidão a Deus, porque são momentos valiosos para todos nós, que estamos refletindo nos ensinamentos da doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. E é assim que vamos fortalecendo a nossa fé, estudando, entendendo o significado da vida, o porquê das situações que ela nos apresenta. E a doutrina espírita tem um conteúdo muito grande de informações, começando pelas obras básicas codificadas por Allan Kardec, psicografias do Chico Xavier, com mensagens dos espíritos André Luiz, Emmanuel, textos belíssimos de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, estudiosos brasileiros como Herculano Pires, Ivone Pereira, Pedro de Camargo Vinícius, enfim. Muita informação, muito estudo valioso. Temos que desenvolver o hábito diário do estudo, da leitura, para que a gente possa conseguir ir absorvendo tudo isso, né? Então, fica aqui a sugestão de que desenvolvamos esse hábito diário do estudo. Reservemos um caderno, um bloco de anotações para colocar as dúvidas. É muito importante estudar verdadeiramente, tentar compreender o que está ali escrito, né? E não só ler automaticamente. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é a pluralidade dos mundos habitados. Começando com a colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele começa dizendo que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, os espíritos confirmam, que há diversas categorias de mundos e todos são habitados. Possuem condições muito diferente um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Por quê? Com certeza, fica a pergunta que Kardec colocou aos espíritos superiores, né? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta que os espíritos deram foi a seguinte: sim, e o homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Seria muito orgulho e vaidade julgarmos que Deus criou o universo só para a terra, não é? Então, nós temos essa informação confirmada pelos espíritos superiores, que todos os mundos foram criados por Deus e todos são habitados. Então, eles dividem os mundos da seguinte maneira, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Então, nós temos os mundos inferiores, mundos intermediários e mundos adiantados. Os inferiores, a existência é toda material, reinam as paixões e quase nula é a vida moral. Dos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ao outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Em mundos adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual.
Dentro dessa classificação de mundos inferiores, intermediários e adiantados, nós vamos encontrar os mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes e, por final, mundos celestes ou divinos. Vejam, os mundos também passam por transformações e evoluem, né? Assim como seus habitantes. Então, todos nós fomos criados simples, ignorantes, iniciamos a nossa jornada como seres humanos em mundos primitivos e vamos evoluindo e vivendo no mundo de acordo com a nossa evolução. Então, começamos nos mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, todos nós iniciamos no mundo primitivo. São as nossas primeiras encarnações como seres humanos. Depois de um tempo, passamos para os mundos de expiação e provas, onde ainda, infelizmente, o mal domina, que é a Terra, que é esse mundo atualmente que vivemos. Então, a Terra atualmente é um mundo de expiação e provas. Ele está no momento de transição, ele passará a ser um mundo de regeneração, que é o terceiro tipo de mundo na escala evolutiva. Então, a Terra passará a ser um mundo de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar, mas elas aurem novas forças, né? Repousando das fadigas da luta. É um mundo onde o bem impera, então é muito melhor do que o que estamos vivendo hoje, né? Depois disso, vem o mundos felizes, onde o bem, com certeza, impera sobre o mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, onde são habitações de espíritos depurados, reinando exclusivamente o bem. Então, todos nós, nosso objetivo final é habitar o mundo celeste ou divino, né? Então, como somos espíritos eternos em evolução, iniciamos lá no mundo dos primitivos, a nossa meta é chegar ao mundo celeste ou divino, todos nós. E a criação de Deus é constante, né? Eterna, constante. Deus continua criando espíritos e os mais evoluídos vão cuidando daqueles que estão iniciando a sua jornada evolutiva. É assim que se explica toda essa questão da evolução espiritual. Importante dizer que os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente, né? E não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Então, quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegar ao estado de um espírito puro e viver no mundo celeste ou divino, né? Então, quanto tempo isso vai demorar? Vai depender de como estamos conduzindo o nosso livre-arbítrio. Se fizermos sempre as escolhas no bem, não teremos tantas provas e expiações para passar. E aí vamos progredindo mais rapidamente, né? É muito interessante. Então, não necessariamente a gente vai ter que passar por todas as provas difíceis, da dor. Não. Vai depender das minhas escolhas. É que geralmente
eu vou fazendo escolhas complicadas que vai gerando consequências, aí vão retardando a minha evolução. Esse que é o problema, né? Mas se nós pensarmos no bem, tudo vai ser diferente. Esse momento que nós estamos agora, o mundo, planeta Terra, está em transformação, passará a ser um mundo de regeneração. Será que nós teremos condições de reencarnar aqui no futuro? Nós, para poder viver num mundo como esse, nós vamos ter que estar liberto das paixões, isentos do orgulho, da inveja, do ódio. No mundo de regeneração ainda não existe a felicidade perfeita, né? Mas todos aspiram por essa felicidade. Então todos estão já pensando no bem. Ainda temos que suportar algumas provas, né, nesse mundo, mas sem as pungentes angústias, né? Nós passamos por isso de uma maneira mais tranquila, porque estamos mais fortalecidos. Então é muito importante que observemos a nossa conduta para sermos merecedores de um mundo assim. As novas gerações que estão aí reencarnando, eles vão participar deste mundo. E nós, com mais idade, talvez, poderemos reencarnar ou não. Se não tivermos condições ainda, continuaremos no mundo de provas e expiações, que não será mais a Terra, né? Vamos ter que reencarnar em outro mundo, na mesma condição, até conseguirmos atingir as características necessárias para habitar um mundo de regeneração. É assim que a espiritualidade explica a questão da evolução. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela. Pela bondade de Deus que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva. Então, assim, marcham paralelamente o progresso do homem, dos animais, dos vegetais, das formas de habitação. Nada fica estacionário na natureza. Isso é um ponto que a espiritualidade nos passa. Tudo evolui. E quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, não é mesmo? A Terra, seguindo esta lei, esteve materialmente e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e já está passando, a ser um mundo regenerador, onde os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então é um momento valioso para cada um de nós. Observemos aí o nosso comportamento, né? E é assim que evoluímos. A alma que não atingiu a perfeição, ela tem que reencarnar quantas vezes forem necessárias, né? Somos todos espíritos errantes,
que quer dizer isso, né? Espíritos que ainda necessitam reencarnar em diversos mundos, mas temos que reencarnar para resgatar provas, expiações, aprender, evoluir. Ficamos na erraticidade por um tempo ao desencarnarmos. Erraticidade são vários locais onde muitos espíritos ficam se preparando para uma nova encarnação, por isso somos espíritos errantes, ficamos na erraticidade, aguardando uma nova encarnação e temos que reencarnar em determinados momentos para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Muito importante nós falarmos isso, né? E a alma, ou espírito, ela tem muitas existências, sim, com certeza, porque é assim que nós evoluímos. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Então, não tem como evoluir sem reencarnar, né? Muitas vezes perguntam, a gente não pode ficar lá na espiritualidade só? É bem mais tranquilo lá, porque reencarnar é difícil? Não, nesse momento não. E mesmo lá na frente, né, quando vamos atingindo a perfeição, nós desenvolvemos também a solidariedade verdadeira, o amor ao próximo, e muitas vezes pedimos para reencarnar para poder ajudar aqueles que estão aqui em aprendizado, né? Então, a doutrina da reencarnação, né, que consiste em admitir para o homem as muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, não é? É a única que pode explicar o nosso futuro, fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. E é esta a verdade, né? Então, compreendermos tudo isso e lembrar, né, que vamos construindo a nossa bagagem espiritual. O corpo físico mudamos a cada encarnação, mas tudo que aprendermos intelectualmente e moralmente ficará conosco, será nossa bagagem espiritual eterna, os tesouros imperecíveis que Jesus tão bem nos falou. Então, muita gratidão por esses ensinamentos que nos fazem compreender que vale a pena, sim, nos esforçarmos para sermos uma pessoa melhor, fazer escolhas inteligentes, pedir a Deus, né, muita sabedoria para que a gente possa conduzir a nossa vida em bases sólidas. Tudo isso evita que tenhamos muitos sofrimentos no futuro, né? As próprias palavras de Jesus nos confirmam tudo isso, né? Nós podemos ler ali no Evangelho segundo São João, Jesus respondendo a Nicodemos, disse-lhe: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, né, lhe disse: como pode um homem nascer quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E é isto, né? A reencarnação está hoje provada através de casos de lembranças de vidas anteriores, em crianças, através de pesquisas de regressão da memória, de avisos mediúnicos de renascimento com sinais e condições posteriormente verificados, né? Embora as ciências oficiais ainda relutem em aceitar essas provas, a ciência espírita as considera válidas e espera para breve a sua aceitação oficial. Então, estudando a doutrina espírita, tudo isto se confirma, né? Essa comunicabilidade com os espíritos já nos trouxe muitas respostas. Então fica aqui a nossa reflexão dessa noite. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.